Olá pessoal, neste vídeo eu continuo falando da biblioteca CrossTerm, que permite que a gente faça uma interface com o usuário via terminal alfanumérico, mais ou menos naquele estilo que o Ncurses permite quando a gente está em C, por exemplo. E o objetivo deste vídeo é fazer a entrada de dados em raw mode sem bloqueio, ok? Só lembrando que nos vídeos passados, eu desci aqui para cá, nos vídeos passados a gente teve uma introdução à biblioteca, né? Depois eu mostrei a saída de dados aqui no modo direto e no modo inLOT. Tivemos a entrada de dados aqui embaixo, né, com bloqueio, e agora a gente vai para a entrada de dados sem bloqueio. Antes de entrar no assunto principal de hoje, que é a leitura do teclado sem bloqueio, eu gostaria de fazer 3 comentários sobre o que apareceu no vídeo passado. Uma das coisas que eu falei no vídeo passado é que quando a gente roda o programa dentro da IDE, no meu caso aqui dentro do Visual Studio Code, ele monitora o teclado e ele interfere nessa leitura do teclado, né? Coisas simples não, mas quando eu entro em raw mode e começo a fazer coisas especiais, ele interfere, né? Por exemplo, algumas combinações de tecla como Alt, Ctrl, não sei o que, o Visual Studio Code vai lá e pega e interpreta ele mesmo e não deixa passar para o meu programa. O que eu percebi também é o seguinte: quando eu estou no Visual Studio Code do Windows, eu tenho alguns problemas de ficar em caracteres no buffer de entrada. Assim, tudo que eu fiz aqui funciona tanto no Linux como no Visual Studio Code do Linux. Quando eu vou para o Windows, funciona sem problema nenhum, mas no Visual Studio Code do Windows, eu fiquei com a situação em que fica um Enter no buffer de entrada, e que não deveria haver buffer até porque é raw mode, né? Mas acaba que a leitura do caractere em raw mode fica prejudicada. Então isso é um alerta, tá? Dependendo da IDE que o cara usa, a IDE vai interferir mais ou menos com a execução do programa no que diz respeito ao acesso ao teclado em raw mode, e, portanto, eu tenho que estar atento. Às vezes o que não funciona rodando dentro da IDE, funciona se eu rodo no PowerShell, no command.com ou no terminal aqui do Linux, no caso. Né? Outra coisa que eu percebi é que o underline, que aqui na IDE ele não aparece, ou o blink, na verdade não é o underline, é o blink. Quando eu ponho o caractere para piscar, aqui no Visual Studio Code ele não pisca, mas se eu rodo direto no terminal Linux, ele pisca. Então, eu já havia falado isso na aula passada, reforço. Se tu está dentro da IDE, é possível alguma interferência da IDE com o nosso programa quando a gente opera em raw mode, tá? Ou faz coisas de mais baixo nível em geral. Isso é uma coisa que eu queria falar. Segunda coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: eu destaquei também no vídeo passado que, deixa eu subir aqui, que quando a gente entra no raw mode, os caracteres especiais deixam de ser analisados, e a gente estava tendo um comportamento do print ln que não era o usual, tá? Inclusive a própria documentação alerta para isso, ela sugere um outro caminho, mas eu resolvi fazer o seguinte: quando operando em raw mode, eu estou usando a macro print, né? Não o ln, mas só o print, e eu estou colocando eu mesmo aqui atrás o /R, que é o carriage return, né, que é para trazer o carro da máquina de escrever para o início do cursor, ou seja, trazer, né, o cursor para a primeira coluna, e o /N. Tá? Então,
Se a gente usa aqui no raw mode o print, colocando /R, /N atrás, ele tem um comportamento semelhante ao print ln e, para não complicar, é um caminho fácil de fazer as coisas. Assim, agora, quando em raw mode, eu estou sempre usando print, print com o /R, /N aqui no fim. Okay? Terceiro comentário que eu gostaria de fazer. Na aula passada, eu estava fazendo o seguinte. Quando eu chamava o testa leitura sem bloqueio, testa leitura com bloqueio ou coisa parecida, eu perguntava, deu erro? Se deu erro, eu fazia isso aqui. Eu perguntava, dado que deu erro, eu continuo com o raw mode habilitado? Se isso é verdade, então eu tento desabilitar o raw mode. Né? Pode ser assim, tá ok, tá certo. Só que o que acontece é o seguinte, se tu já está fora do raw mode e tu desabilita ele, quer dizer, tu desabilita algo que já está desabilitado, não tem efeito nefasto nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar fora a parte do if, né? E vou direto chamar o disable raw mode. Então, eu chamo a minha função. Se a minha função que retorna um result, ela retornou um erro, eu vou direto desabilitar o raw mode, né? Tentar sair por aí. Né? Tendo desabilitado o raw mode, pode dar certo ou pode dar errado, porque se vocês forem olhar aqui, o disable raw mode retorna um result. Só que no caso aqui, retorne ok ou retorne erro, não tem mais nada que fazer. Então, por isso que eu tenho essa linha aqui, né? Let a variável underscore, sublinha, igual a isso. De maneira que disable raw mode retorna um result, que pode ser ok ou erro, e eu coloco nessa variável, que é uma variável que eu não uso, não me interessa, simplesmente é uma variável do tipo ignore. Né? E, de novo, eu já falei isso na aula passada, mas eu vou repetir. Né? Alguém pode perguntar, tá, cara, mas por que tu faz isso? Por que tu não simplesmente chama o disable raw mode? É que ele me dá um warning dizendo, olha, cara, esse result aí deve ser usado. Não é uma boa ideia ignorar a variante err do result, né? Erro, né? Porque isso pode ser uma coisa séria. Né? E como eu não quero desabilitar o warning nenhum, eu venho aqui e digo para o compilador, não, tudo bem, eu estou sabendo, peguei o retorno, só que eu não vou fazer nada com esse retorno. Apenas coloquei aqui um print ln, eu estou fora do raw mode, supostamente, então eu posso dar um print ln normal, né? Estou dizendo aqui, olha, essa função retornou o erro. Eu fiquei pensando, será que eu não devia botar um panic aqui? Porque se nesse ponto eu estou com um erro, as coisas vão mal, né? Então, aí vai depender da aplicação de cada um, né? Talvez um print dizendo que está dando erro, ou um pânico mesmo, olha, não dá para continuar, desisto, estou em pânico. Esse procedimento, né? Esse procedimento aqui eu estou usando nas minhas 3 funções de teste, né? Aqui o teste leitura sem bloqueio, que a gente vai olhar agora, teste leitura com bloqueio, que foi visto em um outro vídeo, e o testa modus escrita, que foi visto em outros 2 vídeos. Né? O cross-term tem coisa pra caramba aí.